como está germinando semente. Eu vou te ensinar o passo a passo para que você aprenda a forma correta de estar germinando as sementes, para que assim você não erre mais nesse processo tão essencial para o desenvolvimento da cultura. O que vocês estão vendo aqui é o substrato do qual vamos estar plantando sementes de alface, certo? Olha só. O que é que tem nesse substrato? Preparamos da seguinte maneira: 2 partes de terra, uma parte de esterco bovino e uma parte de areia. Olha só como ele fica bem soltinho, está bem molhado. Assim já podemos estar semeando a nossa semente de maneira correta. Um erro bem comum que as pessoas cometem quando vai fazer a semeadura é justamente plantar a semente numa profundidade muito funda. O que vai acontecer? A semente não vai ter condições de germinar, porque ela vai entrar em estado de dormência. Ou quando não, a mesma até apodrece, porque ela está em uma profundidade muito funda e assim não consegue brotar. Então, atentar-se para a questão da profundidade. E o ideal é que você faça o plantio das sementes em sementeiras. Aqui temos esse recipiente, do qual vamos estar plantando as sementes. Note que ele é raso, não é tão fundo, então não precisa ter tanta profundidade para a semeação das sementes. Eu aconselho, se você tiver aí, estar utilizando a vermiculita, porque a vermiculita vai manter o solo mais úmido por maior tempo. Aí assim, você não vai precisar regar com tanta frequência. Eu não tenho células de sementeira, e como eu posso estar fazendo esse plantio das sementes? Veja, você pode estar utilizando qualquer tipo de recipiente que cabe um pouco de terra, certo? Aqui cabe um pouco de substrato, é o suficiente. Quando nascer as sementes, vamos ter que fazer o processo de raleio. O que é o raleio? Vamos eliminar as mudas que nasceram mais fracas e deixando as mais fortes, para que não haja assim a competição por nutrientes. Aí quando a muda estiver mais desenvolvida, aí sim, vamos fazer o transplante para o lugar definitivo, que seja em vaso, que seja em canteiro, enfim, aonde você quiser estar cultivando a sua horta. Eu acho que isso vocês têm em casa. Isso aqui é o rolo do papel higiênico, certo? Olha só. É bem simples. Você vai com o tecido de uma tesoura. Simplesmente você vai fazer isso. Veja. Você vai cortar aqui cerca de 1 centímetro, certo? Veja. E você vai cortar do outro lado também cerca de 1 centímetro. Acho que deu para pegar bem. O que é que você vai fazer agora? Você vai simplesmente dobrar para o lado de dentro. Olha só. Você vai dobrar para o lado de dentro, certo? Deixa eu pegar aqui a parte. É porque eu estou olhando para o celular e ao mesmo tempo fazendo aqui fica um pouquinho complicado. Mas a gente consegue. Olha só. E vamos dobrar dessa seguinte forma. Veja o que vai acontecer. Ficou o que, pessoal? Ficou um tipo de um copinho, do qual podemos estar colocando o substrato aqui dentro. Veja só. É só aprumar que ele fique em pezinho, certo? Ou então você pode deixar encostado em algum recipiente, não tem nenhum problema. E aqui vamos estar colocando o substrato. É mais do que suficiente. Olha só, já ficou em pé. Aí aqui você coloca o substrato dentro, o tempo de fazer o transplante. Você nem precisa tirar desse copinho aqui, que ele é autodegradável. Ou seja, ele vai se degradar, que seja no canteiro, que seja no vaso. Aí o que você vai fazer? Você vai só plantar diretamente, você vai continuar regando. Agora você vai colocar numa exposição maior ao sol, porque a planta já está mais desenvolvida. E assim sucessivamente. Agora vou estar exemplificando aqui a vocês, nessa vasilhame, como está fazendo o plantio. Como eu falei, vamos estar fazendo o plantio das sementes de alface, certo? Eu acho que vocês conseguem ver, note, cada pontinho preto aqui na minha mão é uma semente, certo? Olha só, a semente que vamos estar utilizando, cadê o pacotinho dela? É essa aqui, pessoal. Veja. A alface mimosa vermelha. Já plantamos ela aqui e cultivamos ela em saco plástico. Sim, eu mostrei a você como está fazendo o plantio dessa semente em sacolas plásticas de supermercado mesmo. Fizemos a colheita, foi maravilhoso. Olha só, o tamanho da semente. Eu quero que vocês observem, pessoal, o tamanho da semente
para que vocês compreendam o porquê de vocês estão errando quando vai fazer o plantio das sementes. Vamos lá para as explicações. Olha só o tamanho da semente. Se você planta essa semente diretamente no solo, onde está ocorrendo as chuvas, que agora estamos no período do inverno, certo? A chuva pode aterrar ela mais, e assim ela não consegue germinar. A chuva pode deslocar ela do lugar onde você plantou, mesmo assim ela ainda consegue nascer. A chuva pode aprudecer essa semente por excesso de umidade, certo? Já que a semente não está pronta ainda para levar essa quantidade de chuva. A semente não vai nascer devido a que as condições climáticas não é favorável. Aí por isso que é recomendado que você faça o plantio nas sementeiras. Você pode estar fazendo nas sementeiras, em vasilhame, começar aqui, em copinhos descartáveis, em rolo de papel higiênico, como eu ensinei aqui a vocês já está fazendo. Olha só, super prático, vocês conseguem fazer isso em casa. Tenho certeza que vocês têm em casa. Vocês podem estar também utilizando garrafas PETs. Enfim, qualquer material do qual você consiga colocar um pouco de substrato. Vamos lá, vou mostrar a vocês. Eu vou tentar aproximar aqui o mais perto possível. Vamos ver, olha só. Vou fazer uma saliênciazinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Pessoal, aqui vou colocar 2 sementes, certo? Vocês podem estar fazendo o mesmo. Coloque pelo menos 2 sementes. Pode ser que uma não nasça, mas se uma nascer, já está bom, certo? Mas eu tenho certeza que essas sementes nascem porque elas são muito boas. É da Irla Semente, que as sementes estão aqui. Lembra que eu falei que tem que ser cerca de 1 milímetro? Se você colocar uma quantidade maior do que isso, a semente não vai germinar. Aí você vai simplesmente leve, olha só, enterrar. Veja, aqui já plantamos 2 sementes. Aí eu vou plantar, só para exemplificar, que esse recipiente só caberia 2 sementes mesmo. Mais 2 aqui no recantinho, certo? Vamos ver se dá para vocês verem a semente. Olha só, olha lá. Acho que dá para conseguir ver. Deixa eu virar mais para cá. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? Elas estão bem aqui, certo? As 2. Deixa eu aproximar mais perto. Veja. E eu vou simplesmente enterrar de leve. Olha só. E aqui já fizemos o plantio. Essa é a profundidade que você tem que plantar as sementes de alface. Eu fiz porque ela é uma das sementes mais pequenas, certo? Que você vai encontrar aí para plantar. Vamos exemplificar aqui mais perto de novo. Olha só. É cerca de 1 milímetro, pessoal. Deixa eu pegar aqui de novo para vocês verem. Vamos lá. Vocês conseguem ver as 2 sementes lá? Acho que sim. Veja. Elas estão bem aqui e eu vou enterrar de leve. Olha só. Pronto. E aqui já está feito o plantio, certo? Vamos fazer nesse daqui para ficar 2 sementes aqui também. Agora vamos lá. Deixar aqui também. Acho que vocês estão conseguindo ver. E aqui está finalizado, certo? Agora, a respeito da rega. Como é que você vai fazer a rega? Note o tamanho do recipiente. Esse aqui é um pouquinho até grande. Ou seja, ele vai manter a umidade por mais tempo. Mas se fosse, por exemplo, no papel higiênico, no copinho de papel higiênico, você teria que regar com a maior frequência. Porque aqui a quantidade de solo vai ser mais pouco, certo? Mas o suficiente para estar desenvolvendo a semente, certo? A sementeira ainda é menor do que isso. Tem uns que é menor do que isso, a célula no caso. É mais ou menos aqui assim, certo? Nesse caso aqui você teria que regar 5 vezes ao dia. Ou 3 vezes. Como agora estamos no período do inverno, 3 vezes é o suficiente. Já que não vai secar tão rapidamente quanto no verão, certo? Por que, Samuel? Tem que regar de 3 a 5 vezes ao dia. Olha o tamanho do recipiente. Aqui o substrato vai secar muito rápido. Lembra que você tem que deixar o solo úmido para que assim a semente venha germinar. Se você não fizer essa rega, a sua semente não vai germinar. Ela não vai encontrar condições para estar germinando. E como é que você vai fazer essa rega? Pessoal, muito importante. Você não pode regar aqui com o regador, certo? Porque se você regar com o regador, a força da água vai fazer o que? Soterrar as sementes ou até mesmo eliminar essa semente desse recipiente.
com a força da água a semente pode sair fora, certo? Então não utilize regador para estar fazendo a rega e muito menos mangueira. Nenhum tipo de mangueira você vai fazer a rega. Então, e como é que eu vou fazer a rega, Sombra? Você vai utilizar, sabe o que? Você vai utilizar um borrifador. Isso mesmo. Você vai apenas borrifar para que o solo sempre fique úmido. Aí por isso que a necessidade de você regar pelo menos 3 vezes ao dia. Isso no período do inverno e se for no verão, até 5 vezes. E pode demandar até mais, dependendo do clima de sua região, para que assim a semente encontre condições favoráveis para estar germinando. E você tem que deixar o recipiente em um local de claridade. O que seria isso? Que bata o sol de forma indireta. Seja um local bastante claro, mas que nesse primeiro momento não vai ter a necessidade de haver a luz solar de forma direta. Só quando a muda já estiver desenvolvida, aí sim você vai colocar aos poucos ela ao sol. Nesse período, se você colocar ao sol, danificar a nova mudinha ou até mesmo ela não vai conseguir germinar, porque a incidência do sol forte acaba assim inibindo o desenvolvimento da semente, certo? Tem até aqui uma raiz aqui, ó. Então, preste atenção, pessoal. Não regue diretamente com o regador, nem deixe o recipiente no sol direto, certo? Para que assim você consiga ter uma boa taxa de germinação. Dependendo da cultura, no caso o alface mimosa roxa, aliás, mimosa vermelha, você vai fazer o transplante com cerca de 20 dias, certo? Aí a muda já estará apta para fazer o transplante. E se nascer, lembra que colocamos 2 sementes em cada saliência, se nascer as 2, você vai ter que eliminar a mais fraca, para que assim a outra consiga se desenvolver mais rapidamente. E se você plantou as sementes já no local definitivo, você pode fazer isso no local definitivo, no caso em vaso, é necessário também que você faça a rega com o borrifador e também retire o excesso, ou seja, você vai deixar apenas uma muda, não deixe mais do que uma, porque o que vai ocasionar, como eu falei, a competição, e assim a muda ficará frágil, certo? Então preste atenção nessa questão. Está furado no fundo das vasilhas? Sim, está furado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque se eu virar muito vai derramar. Olha só aqui. Aqui tem uns furos. Note que está bem molhado aqui. Exatamente porque tem uns furos de drenagem, certo? Veja, está até respingando. Veja só. Tem uns furos sim. Essas vasilhas estão com uns furos. É importante que tenha uns furos de drenagem para que não fique o excesso de água, certo? Porque se ficar vai danificar.